Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Terça-feira, dia 1º de novembro, véspera de feriado no Brasil, é isso, né? Véspera de feriado do Dia dos Finados no Brasil. Boa noite, pessoal. Todo mundo chegando. Muito bem, hoje nós vamos ter uma live maravilhosa com um convidado muito especial. Nós vamos bater um papo hoje sobre o que eu devo fazer da minha vida com o ator e diretor Fred Mayrinck. Vocês vão conhecer uma figura extraordinária. Vai ser uma conversa, um bate-papo daqueles que trarão muitos insights, muita inspiração, muita clareza sobre vários aspectos da sua vida. Vamos fazer aquele véspera de feriado, sempre é um dia onde as pessoas se distraem mais. Então vamos chamar a galera, vamos fazer aquela atividade para lembrar quem está aí, ó, a Larissa já conhece, Larissa escritora, dizendo Fred incrível. Vamos fazer aquela atividade, vamos chamar a galera. O pessoal tá ainda de ressaca do final de semana. O pessoal ainda está se preparando também para o dia da manhã. E vamos dar uma agitada aí. Trazer o pessoal, é só apertar no aviãozinho e você chama a galera. Amanhã vai ter um monte de gente reclamando porque não foram avisados. Pronto, já chamei a minha galera, já chamei o meu pessoal aqui. E nós vamos falar hoje então sobre vários temas, tá? Nós vamos falar sobre o que eu devo fazer da minha vida em relação ao trabalho, em relação às finanças, em relação ao relacionamento, em relação à vida emocional. Nós vamos desdobrar todas essas áreas. Olha aqui, tem gente que já fez formação com o Fred e foi incrível. Vamos ver se o Fred já está por aí. Vamos chamá-lo. Dá um sinal aí se você já está aí, Fred, para que eu possa te chamar, ou peça para participar. Gomes está chegando agora, Gomes. Tá atrasado, hein? Muito legal, muito bom, pessoal chegando. Ranier Alves na área. Fred já está aqui. Vamos chamar o Fred, vamos conversar esse nosso bate-papo aí, para esquentar essa noite, que tá uma noite fria no Brasil, em pleno mês de... Caríssimo! Olá! Que bom ter você por aqui. Muito bom ter você por aqui mais uma vez, Fred. Que bom, feliz. Muito feliz de ver essa turma toda. Tu tá bem de Wi-Fi aí? Eu acho que sim. Por enquanto, parece que sim. É sempre um desafio o Wi-Fi. É porque tá travando. Eita. Deixa eu ver se eu mudo de rede aqui para ver se melhora, tá? Tá, isso. Dá uma caprichada aí. Ó, porque mudei de rede. Melhorou. Acho que vai dar. Legal. Como eu estava dizendo, muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu sei que sua agenda sempre é corrida, tá? E estamos chegando, nos aproximando do final do ano. E sempre eu gosto de, antes do final do ano, dar uma parada e dar uma olhada na vida, como está nossa condição de vida. E eu pensei, quem é que eu vou chamar? Vou chamar algumas pessoas nesses dias para conversar sobre isso. E a primeira pessoa que eu lembrei é do Fred Mayrinck. Deixa eu falar um pouco, porque talvez muitas pessoas aqui não te conheçam. O Fred, ele é ator, começou a carreira de ator muito cedo, ele vai falar um pouco sobre a história dele. Eu já conversei com ele aqui várias vezes, 2 ou 3 vezes.
Mas hoje ele trabalha como diretor de novela, diretor de cinema, e é uma pessoa que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas você provavelmente já conviveu muito com o trabalho dele, pelo menos com o resultado do trabalho dele. Ele é uma pessoa que trabalha escondida. Você não vai ver o trabalho dele, mas você vai ver o resultado. Não é isso, Fred? É isso aí, é isso aí. Eu comecei no teatro aos 9 anos, né, Jacob? E eu digo que esse trabalho como ator foi me lapidando, trazendo referências, né, principalmente referências humanas, emocionais para a minha vida, o que acabou enriquecendo muito o trabalho de diretor hoje. Então é uma ferramenta que eu julgo como indispensável, né, esse momento que eu vivi como ator, porque ele traz uma assinatura muito forte dentro do meu trabalho hoje como diretor, né? E me encanta profundamente esse trabalho de dirigir, principalmente pelo mergulho no ser humano, né? Pela construção de emoções, pela discussão de coisas muito tênues, sensíveis, que fazem parte de todos nós. E, na verdade, essa amálgama, né? Ela é emoção, né? A nossa relação. Equilibrado dentro das nossas emoções, né? Enfim. Fred, estamos com problema na internet. Tá falhando muito. Eu não sei se para o pessoal também, mas eu não estou conseguindo te ouvir. Ó, tá travando. Que loucura. Vê se tu acha, vê se tu acha um Wi-Fi aqui que ajeita um pouco, que deu uma travada geral aí. A galera tá falando que travou. Pessoal, enquanto que o Fred vai ajeitando aí a TV, é isso aí, tá? A gente está fazendo aqui o nosso programa. Estamos começando a falar sobre... Melhorou, agora acho que melhorou. Dá uma melhorada, vamos torcer para que fique assim. Eu quero aproveitar, deu para entender o que você falou, apesar das travadas. Eu quero aproveitar e uma das questões que se debate muito na vida profissional é a questão do talento, e principalmente quando a gente trabalha no mundo artístico. E eu, quando ouço você dizendo que você começou a trabalhar aos 9 anos como ator, e obviamente você tem talento para isso, a carreira mostrou isso. Como é que você vê essa questão do talento? Porque tem muitas pessoas que se preocupam aos 40, aos 35. Eu não sei qual é meu talento. Existe essa necessidade de você determinar a sua carreira sobre a área do seu talento? Ou existe, na sua percepção, a ideia do talento? Tico, eu enxergo o talento como uma ferramenta que, num primeiro olhar, ela já está muito próxima da tua mão. O talento é como se, de alguma maneira, você tivesse a percepção de um caminho, de algo que te toca de alguma maneira, e você fala, poxa, dentro desse quadro está a minha paixão, eu encontro dentro disso prazer, e a minha forma de enxergar esse lugar profissional me traz um olhar diferenciado. Então, eu acredito que o talento está muito nesse lugar. Por isso, a capacidade que todos nós temos de desenvolver ainda mais o nosso talento. Então, eu acredito muito neste lugar, que é uma percepção muito particular, né? Mas eu preciso ter um distanciamento também para que eu não caia numa crença absoluta dentro desse meu ego, dentro desse meu exercício de eu posso simplesmente porque posso, eu sei simplesmente porque sei, e não me aprimoro dentro desse caminho. Então, são forças que vão se encontrar em algum momento e você vai ser colocado à prova, né? Mas eu acho que todos nós, de alguma maneira, temos muita chance de desenvolver vários caminhos. É o quanto eu estou disposto a mergulhar nisso que faz a diferença, na minha opinião. Eu acredito nisso, porque a gente vai se lapidando. O processo ele vai acontecendo durante a vida inteira. Então, eu começo como ator aos 9 anos, hoje eu tenho 47 anos, então lá se vão 38 anos batalhando nesse caminho, conquistando lugares, tendo fracassos, né? Cometendo erros, mas caminhando.
Então, eu acredito que quando você encontra este lugar, por mais sofrido que possa parecer em algum momento, por mais difícil, por mais desafiador, você não para o teu movimento. Eu acredito nesse movimento. E, às vezes, até mesmo retroceder é um movimento. Tem momentos que a gente retrocede para perceber onde está, o que deseja fazer, como caminhar a partir dali, né? Eu não gosto muito do julgamento de que eu preciso ser um sucesso infalível. Primeiro porque o sucesso é meu, né? Então, assim, infalível ou não, ele pertence a mim. E esse mundo que nos cerca nos obriga a modelos de sucesso muito ferrenhos. Então, ou você chegou ou não chegou. É muito simplória a maneira do julgamento. E eu acho isso cruel, porque não é simplesmente chegou ou não. É como eu estou caminhando, o que eu estou construindo, o que eu estou oferecendo, é uma outra dinâmica. Eu concordo muito com essa tua ideia, porque eu acho que mais importante do que você ficar procurando o talento, aquele teu chamado, aquela tua predisposição, muito mais importante do que isso, acredito, seja você estar aberto, você ter essa sensibilidade de perceber, porque eu tenho certeza, por exemplo, eu acho que aos 9 anos, quando você começa uma carreira no mundo do teatro, você não sabe, não, eu vou seguir isso porque isso é meu talento, em hipótese alguma. Mas eu também tenho certeza que se você não tivesse a sensibilidade de perceber que você gosta disso, Perfeito. e que isso mexe com você, você não teria feito todo esse malabarismo que você fez para ser um ator mirim, no caso. Que eu sei que não. Como é que foi essa história? Como é que a gente se torna ator aos 9 anos? Você sabe, eu moro no Rio de Janeiro, hoje eu morava em Belo Horizonte. E um dia eu tinha feito uma peça lá, eu tinha estreado aos 9 anos, e eu tinha ganhado um prêmio de ator revelação nessa época, né? E já tinha cantado no coral infantil da ópera, da ópera Carmen, e o meu pai foi gerente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Então a minha infância foi uma infância dentro de um teatro, assistindo a balés, concertos, óperas. Então aquele mundo da música, dos figurinos, dos cenários sempre me encantou muito, né? E talvez ali, de uma certa maneira, eu fui me descobrindo dentro desses espaços criativos. Aos 11 eu tenho o convite de vir para o Rio de Janeiro de uma forma super inusitada. Eu estou na escola à tarde, me chamam no corredor, e algumas pessoas já conhecem essa história, mas outras não. E, de repente, eu encontro minha mãe e a produtora da peça. E ela diz, olha, eu vou fazer a peça no Rio de Janeiro, você quer ir? Eu falo, poxa, eu quero fazer a peça no Rio. E, de repente, ela diz, olha, você tem que ir comigo hoje. Então, você imagine que, naquele momento, aos 11 anos, eu acredito que eu tenha tomado a decisão mais importante da minha vida. Porque a partir daquela decisão, com todas as incertezas, né, daquele momento, com uma crença infantil de uma possibilidade de sucesso e sonho, eu entro à noite com um avião sozinho com essa produtora e venho para o Rio de Janeiro. Né? Vou morar na Rua do Catete, que é uma rua famosa aqui no Rio, que é onde tem o Palácio do Catete, onde Getúlio se matou, né? Então é um lugar histórico. E eu chego ali, o marido dessa produtora abre a porta pelado. Então essa foi a minha chegada ao Rio de Janeiro, né? Aos 11 anos, me deparando com esta cena, né? E naquele momento, o que eu faço, para onde eu vou? E tem momentos que você tem que fazer escolhas mesmo, ou você recua, ou você diz, ok, eu vou enfrentar essa situação e vou seguir. E foi o que eu fiz. E eu acredito que pode ser feito aos 50 anos, aos 60 anos, aos 70 anos. Nós não podemos retroceder à nossa história, aos desejos. Eu acho que esse movimento de reinvenção constante é o que nos mantém vivos. Por isso, recomece aos 50, recomece aos 60, se dê esse direito, porque essa jornada é única, Jacob. Então, abrir mão dessa possibilidade incrível que a vida nos dá ou não nos dá, e nós construímos a força no peito, na raça, na paixão, isso é fundamental. Eu já encontrei pessoas de 70 anos fazendo mentorias comigo e que se redescobriam a partir daquele momento por uma palavra muito simples, elas se permitiam. E nós precisamos desse lugar de permissão. Nós a nós mesmos. É o lugar da nossa paixão, do nosso lugar de conforto, de carinho com a gente. E eu acredito muito, acredito que eu tenha sobrevivido, na verdade, dos 11 aos 47, aos trancos e barrancos, com erros e acertos, porque sempre fui movido por uma paixão
muito grande por aquilo que fazia e nunca abri mão daquilo que para mim tinha valor. O que era gostoso, o que era retidão, o que me tocava verdadeiramente. Então, eu acredito nesses espaços de verdade que todos nós carregamos, né? E que a gente não pode deixar despedaçar pela jornada. Tá, tudo bem. Você tem essa paixão, você tem esse impulso, e você... Agora, imagina aquele rapaz que está, aquela moça que está aí nos 35 e que quer uma vida melhor, que deseja uma vida melhor, mas ela já se desacreditou da vida, ela não tem mais a motivação, ela não tem mais... Como é que você recupera isso? Eu acredito que o primeiro ponto, quando eu penso nessa situação, e eu vivi alguns momentos da minha vida assim, eu tive vários momentos, por exemplo, dentro do meu caminho de desemprego. Então, eu estava empregado, estava desempregado, aquilo era uma coisa angustiante, porque era a construção de uma jornada. Então, assim, o que muita gente vive e vai viver, né, e já viveu. O que é importante para você? Eu acho que essa é a primeira pergunta. O que é importante para mim? Segunda pergunta, o que me faz feliz? Terceira pergunta, o que é importante para mim? O que eu posso oferecer nesse caminho que eu julgo como importante? Eu tenho ferramentas que me colocam, de alguma maneira, nesse mercado, que me colocam, ainda que como iniciante, eu consigo ter um ponto de partida, eu preciso criar um ponto de partida. Onde é que está a minha pedra fundamental? Olha, eu parto daqui. Porque se eu não sei de onde eu parto, é muito difícil saber para onde eu vou. É uma nau sem rumo. Então, eu preciso fincar a bandeira em algum lugar e dizer, aqui é o meu ponto de partida. Pode ser no meio de uma tempestade. E eu vivi muitas tempestades. Mas a minha bandeira estava lá. Ela pode ter saído dessa situação aos farrapos, mas ela estava fincada e eu sabia de onde eu tinha saído. Então, eu percebo em algumas pessoas que elas descartam aquilo que não deu certo, como se a jornada não tivesse valido a pena até aquele momento. Só que você viveu aquele processo. Esse processo vai ser usado lá na frente em algum momento. Então, não dá para fazer um corte na vida como se aquele momento não tivesse existido. Aquele momento está com você, está dentro de você, faz parte do que você viveu. Então, eu me faria essas perguntas. Para onde eu estou indo? Por que eu estou indo para esse lugar? A quem eu estou satisfazendo? A mim ou ao meu entorno? Porque esses lugares são lugares de escravização se você não se percebe dono de um posicionamento. Você acaba seguindo carreiras que você não quer, construindo caminhos que você não quer, porque outras pessoas decidem a sua vida, dizem para onde você tem que ir. E nesse momento, é o que hoje eu posso refletir sobre os 11 anos, que naquela época eu não tinha ideia nenhuma. Naquele momento da minha vida, aos 11 anos, eu fiz uma escolha. Eu podia ter dado tudo errado. Só que eu fui muito persistente, resiliente, incansável na minha jornada. Eu caí e levantei várias vezes, não por ninguém, não para provar nada a ninguém. Eu fiz isso tudo por mim. Então, esses pontos são muito fortes. E é muito simples dar tudo errado. É só você numa tropeçada da vida, como se diz, quando alguma coisinha dá errado, você só não continuar, e tudo deu errado. Pronto, exatamente. Eu lavo as minhas mãos comigo, que é a pior lavada de mão que você pode fazer, que é quando você se abandona dentro de uma história. E a gente não pode se abandonar porque eu não posso depender do outro construir o meu caminho. Eu sou responsável direto pela construção de tudo que eu faço, bom ou ruim. E muita gente se abandona pelo caminho. E eu acredito que todo mundo, Jacob, tem que se dar o direito de experimentar. Eu posso recomeçar quantas vezes for necessário, porque eu estou recomeçando a minha vida, a minha história. Eu preciso me dar esse direito e entender esse lugar com clareza e tranquilidade, não sob o comando de algo externo, algo maior que eu. Qual é o papel do ambiente nesse processo todo de se redescobrir, de recomeçar, de se lapidar? Existe muito essa questão. Você é a média das 5 pessoas que você anda, por exemplo. E aí você olha a sua volta e você diz, cara, mas eu não tenho pessoas
excepcionais à minha volta. Onde é que eu vou achar essas pessoas? Então, como é que você vê isso? Porque eu sempre penso o seguinte, Fred, vê se você concorda comigo. A gente não é a média das 5 pessoas com as quais a gente anda. A gente anda com 5 pessoas que são a média daquilo que nós somos. Exatamente, exatamente. Porque é muito ruim se a minha média for péssima. Porque se a minha média for péssima, não tem como isso ser diferente para fora, nas conexões, no seu networking, na sua relação com as pessoas. Uhum. Eu preciso saber muito nessa história quem eu não quero ao meu lado, Peco. Arrastando pessoas pela vida, como penduradas, acorrentadas, e você leva aquilo de forma que você olha para trás, tem um monte de gente agarrada naquela corrente, você fala, mas o que essas pessoas estão fazendo na minha vida? E você não sabe. E você passa, às vezes, décadas arrastando pessoas que você não quer na sua vida. Pessoas que não acreditam em você, pessoas que não acrescentam nada a você intelectualmente, pessoas que não torcem por você, pessoas que não te abrem novos cenários de questionamento. Eu, como comecei muito cedo a minha carreira, eu convivi com pessoas muito mais velhas que eu. Então, eu tinha pontos de vista em relação ao mundo muito diferentes do ponto de vista de uma criança. Porque eu percebia várias formas de ver o mundo. Isso foi me alicerçando, de alguma maneira, emocionalmente. Então, não é um jogo de interesse, é um jogo de percepção. Porque nós sabemos quando estamos crescendo, nós sabemos quando estamos retrocedendo, quando estamos sendo diminuídos. É como você participar de uma parceria e você perceber que essa parceria não te trata como você deve ser tratado, não te respeita como você deve ser respeitado. Esse é o caminho. Nós sabemos que é preciso ter uma visão muito clara, objetiva, sobre quem está nos atingindo. Porque muitos de nós têm a tendência a maquiar cenários e pessoas. Não, fulano não é assim. Não, essa situação não quer dizer isso. Mas escancaradamente ela quer dizer. Então você precisa ter a frieza de enxergar a verdade. Porque a verdade é muito dolorosa, em vários aspectos. Mas é melhor sofrer no momento real do que sofrer uma mentira eterna. E ficar arrastando essa mentira ao seu lado, de braço dado com você. Isso talvez tenha sido um grande aprendizado da minha vida. Perceber isso e falar, é isso mesmo que eu estou vendo. Eu não preciso me enganar. E essa capacidade de percepção, como a gente cria isso na tua percepção? Porque você pode, só para ilustrar um pouco a pergunta, porque você pode perceber as coisas de uma maneira completamente equivocada. Por exemplo, você pode perceber a ilusão e confundir a ilusão com a verdade. Como é que você lapida a sua percepção? Como é que eu consigo perceber aquilo que vai me levar para onde eu quero chegar e daquilo que está me segurando, me estagnando, me freando? Como eu faço isso? Eu acredito em alguns pontos. O primeiro é o sentimento que você tem em relação àquela questão. Isso é um primeiro ponto. O sentimento seria a emoção que você sente em relação a isso. Exatamente. Aquilo me desperta algo bom, algo ruim, algo que me oprime, algo que me deixa feliz. Eu tenho que sentir isso de alguma maneira. E o que eu sinto diz muito verdadeiramente sobre o que eu estou vivendo. Talvez eu possa distorcer essa sensação se eu não tiver maturidade emocional e quiser construir de novo um cenário que não existe. Então, eu vendo a mim um cenário que não é o cenário real. Eu só quero explorar um pouco mais essa questão da emoção. Se você sente uma emoção ruim, tipo uma emoção negativa, um peso assim, isso é um sinal de que isso é um aviso de que você deve analisar melhor, porque muitas vezes também pode ser confundido com medo, com uma ansiedade de enfrentar o novo ou não. Sim. Acredito que sim, mas aí entra nesse ponto que eu te falei, onde é que está a minha maturidade de leitura. Por isso que eu acredito que não há maturidade sem vivência. Não há vivência e evolução sem experimentação e sem erro. Não existe isso. E ali entra a questão que você disse do movimento, né? Do movimento. Estar em movimento porque eu vou criando padrões de análise muito mais ricos. Se eu nunca entrei numa floresta, a chance de ser picado por uma cobra é imensa.
Se eu já entrei numa floresta, essa chance já diminuiu. Porque os meus olhos já veem coisas que a primeira vez eu não vejo. Então, a vida é uma educação e descoberta diárias. Você vai lapidando o teu olhar para entrar em terrenos perigosos que antes você não enxergava o perigo. E com o tempo, com a vivência, com o seu sentimento aguçado e a sua experiência, você passa a perceber o que está acontecendo. É a mesma, eu fiz um paralelo aqui que para mim é muito claro. É como você viver num ambiente hostil. Quando você viveu, você entende esse ambiente hostil. Onde você pode se dar mal. Quando eu nunca vivi, a entrada é sofrida, é temerosa, é dolorosa. Mas se eu deixo de entrar, eu não aprendo. Então, esses lugares de vivência e experimentação, para mim, eles são fundamentais. Não tem receita sem você se arriscar. Não tem receita. A gente estaria no mesmo lugar aqui, eu estaria num ambiente controlado, e a vida não é controlada. As pessoas que te cercam não são, elas vão te cercar por motivos plurais, bons e ruins. Eu poderia tirar a conclusão do que você está falando, de que você está levantando uma teoria de que a vida é um laboratório, a vida é uma experiência, ela é isso? Eterna. Eterna. Eterna porque eu posso chegar daqui a alguns anos e ter vivido 40 anos da minha profissão, 50 anos, e me descobrir em outra coisa completamente diferente. E nesse momento eu viro o jovem de 20 que precisa desbravar, e eu estou 70. Mas o meu coração, o meu ímpeto, a minha experiência, a minha capacidade de ler o mundo estão muito mais aguçadas. Isso é o barato da vida, né? Se eu morro na restrição do meu olhar, a vida não valeu de nada. Então, essas vivências, elas são fundamentais. E eu acredito que muito desse medo, né? Quando eu falo do sentimento, a gente sabe quando é movido por algo que te faz bem. Você sabe que você tem um parceiro que te faz bem, quando você está num grupo que te faz bem, quando você está num casamento que te faz bem. A gente sabe. Matematicamente, não. Mas a gente sabe intuitivamente. Primitivamente, nós sabemos o que está acontecendo. A questão é o quanto nós queremos acreditar ou não, e dentro disso, que ferramentas eu tenho de vivência para analisar o que eu estou sentindo. A partir dali entram as várias peneiras que a vida vai me dando. Mais grossas, médias, finas, até que eu consiga, de alguma maneira, chegar no puro ouro. Mas demora para conquistar cada peneira dessa. Não é fácil, você não sai com um kit debaixo do braço. E se você não mexer no barro, se você não mexer na água suja, se você não pegar tudo que vem e colocar dentro da peneira... Não encontra. Não encontra o ouro. E você vai ter que se sujar no bom sentido da dedicação, do debruçar-se, do mergulhar. Correr risco. Correr riscos. Saber que essa construção é sua e que a vida é hostil. A vida é hostil, Jacob. A vida não está aqui para te pegar pela mão. A vida está aqui para você colocar uma rédea, um cabresto nela e montar e sair dando pinote. Até que chega um momento, você consegue travar aquele cavalo com a sua mão e você fala, vamos agora para onde eu estou querendo ir. Mas até aí ele já te jogou na cerca, te jogou no chão, já pulou, já tentou pisar em você. A vida é isso. É esse bicho indomável. E a gente tenta domar durante a existência. Uns conseguem mais, outros conseguem menos, uns desistem no primeiro tombo, uns fogem no primeiro coice, e a vida vai fazendo o que tem que fazer com todo mundo. É assim. Mas o importante é montar no cavalo, não importa o que vai acontecer. Não importa. E esse cavalo é seu, isso que é o mais louco nessa história. Porque eu não monto no cavalo, no seu cavalo. É impossível. E às vezes as pessoas querem montar no cavalo alheio. Então o fracasso já está sacramentado nessa escolha. Eu preciso voltar para mim, eu preciso me resgatar dessas histórias, né? Eu falo dessa globalização de sentimentos que nós estamos vivendo, né? Onde tudo é a flor da pele, massificado, e onde tudo, de alguma maneira, tenta ser sempre enquadrado. Então, temos globalização em vários aspectos e estamos globalizando também os nossos sentimentos. Quer dizer, onde é que estou eu dentro disso tudo? Eu não quero fazer parte desse todo, eu quero fazer parte da minha vida. E a minha vida vai, de alguma maneira, ser uma fagulha nesse todo.
Uhum. Eu não posso me acachapar. É o que nós fazemos com os sonhos, com as atitudes, com o próximo passo. Nós Uhum. temos 15 desculpas para não começar um projeto que poderia ser genial e não foi iniciado. Então, eu acredito nisso. E, de novo, eu venho para o movimento, para o lugar Uhum. do movimento. Então, eu, aos 35 anos, eu paro. Qual é o meu plano de ataque? Onde Uhum. está fincada a minha bandeira? Onde eu desejo chegar? Me Uhum. dando este direito. Eu não quero ser o protótipo do sucesso que a sociedade define. Eu não quero viver isso. Você quer ser a sua própria descoberta, é Eu isso? quero ter a minha própria descoberta diária, com Uhum. todas as minhas mazelas, com toda a minha sombra, com todo o meu fracasso. Eu Uhum. preciso me olhar e me entender como pessoa, na Uhum. plenitude e na pluralidade de todos esses aspectos. Uhum. Porque senão eu estou sendo muito covarde comigo. E você, aos 20 e poucos anos, 21, 22, se não estou enganado, você decide deixar uma carreira razoavelmente bem encaminhada de ator e você diz, não, eu acho que eu quero ser diretor. Isso é uma transição de carreira. Sim, que na minha cabeça não tinha esse nome na época. Na época, você vive desempregado, se vira. Se você quer dar um novo passo, vá atrás do que você quer, porque as coisas não vão ficar mais fáceis. Uhum. Entende? Então, eu acredito que isso a gente tem, às vezes, uma tendência, e aí o ego é muito perigoso. Porque você imagine, eu, aos 20 anos, eu tinha feito uma novela de muito sucesso, que foi a novela Vamp. Sim, Algumas pessoas lembrem papel dessa de Pedro. Eu papel de assisti Vamp, Pedro. Neila Torraca, Então, eu assisti. isso. E essa novela foi um marco da década de Uhum. 90, com um álbum de figurinha. Então você imagina que você, de repente, você está numa banca e você vê um álbum com o seu rosto. As pessoas te Uhum. param nos shoppings, te param nas ruas, você dá autógrafo em todos os lugares. Então, naquele momento, a chance de você se afastar de você é muito grande. Porque você começa a acreditar efetivamente nisso. Eu, no ano seguinte, eu fiz uma novela que foi Despedida de Solteiro, colado, né? Uhum. E, então, o sucesso de Vamp, fantástico, aquela loucura. Despedida de solteiro no ano seguinte. Termina a despedida de solteiro, eu sou demitido. Entende? Como Uhum. tudo é feito, é uma onda que vem e desconstrói. É uma Uhum. onda que vem e desconstrói. Até que o seu alicerce seja forte o suficiente, essa onda vem, bate e volta. Mas ela Uhum. não destrói mais. Essa é a construção da vida. Por isso é tão difícil, demorado, entendeu? Porque você começa na areia. E a Uhum. areia vai, dissolve, e a gente vai tentando bravamente colar o primeiro tijolo, o segundo, sem que a onda leve. E a onda vem para levar, em todos os momentos. Então, nessa época, eu estava com 20 anos, eu falei, cara, eu não quero mais esse caminho para mim. Né? Hoje eu chamo de transição de carreira. Né? Naquela época era o chute no traseiro, era a transição de carreira que eu estava fazendo. Ou eu me virava, ou eu me virava. Então, a direção sempre me encantou muito, Uhum. porque o lugar desse profissional que rege uma equipe, atores, pega um texto, transforma numa imagem, e essa imagem vira uma história para emocionar milhões de pessoas, isso era muito especial para mim, como é até hoje. Uhum. Eu falo, eu vou aprender sobre isso. Então, eu pego essa informação. Antes de você entrar nessa questão da direção, eu queria explorar contigo um outro tema que eu acho que não dá para deixar escapar. Por quê? Porque hoje, com as redes sociais, eu percebo assim que existem muitas pessoas que vivem da vaidade. E eu Sim, quero entender como que um rapaz, um menino, aos 20 anos, você tem um papel, você é um ator, isso é um papel, e esse sim, papel ele te dá muito mais do que a vida em si, que é quem o Fred é quando ele está sozinho, tomando banho, coisa assim. sim, Porque existe essa popularidade que isso é um mel para o nosso ego, para o nosso total. falso eu. Como é que ao que você atribui o fato de você não ter deixado se encantar por esse canto da sereia da fama? Porque isso poderia ser desastroso, né? Poderia. Eu devo isso ao sofrimento. É isso. Uhum. O sofrimento te traz lugares de reflexão, o sofrimento reforça a tua alma,
o sofrimento te obriga a movimentar-se, o sofrimento diz, olha, eu estou por aqui. Uhum. E estarei sempre ao seu lado, como a morte. Uhum. Então, esses sentimentos, eles estão do momento que você nasce ao momento que você morre. Então, que espaço eu quero dar para isso? Ele vai estar presente em algumas escolhas, em algumas atitudes, em fases da vida, mas eles não são a minha representação. A minha representação não é o sofrimento, a minha representação é a criatividade, é a luta, é o desejo de conquista, é o aprimoramento, o aprendizado. Essas palavras me representam, não o sofrimento. Então, naquele momento, eu já tinha sofrido tanto, porque você imagina, eu tinha 21 anos, eu já estava desde os 9 a 12 anos na cura da vida, tentando um lugar ao sol. Há 12 anos. Então, naquele momento, aquilo para mim foi uma outra escolha que eu tomei na minha vida. Eu fiz um segundo movimento que mudou completamente a perspectiva que eu tinha de futuro. Sem ter o domínio do futuro, né? Naquele momento presente, estando presente de maneira muito forte, eu fiz um outro movimento. Então, eu aprendo sobre esse processo da assistente de direção quando eu me junto ao assistente de direção, que fazia malhação, e durante 8 meses eu me debruço naquele processo diariamente sem ganhar um centavo por aquilo. Um centavo. Isso que eu queria entender agora, fazendo essa transição. Como é que você, sendo um ator, daqui a pouco você tem que começar algo novo, que é uma coisa que as pessoas temem muito. Eu vou ter que começar algo que eu não sei, eu já sei um pouco disso, então eu vou ficar aqui. Como é que você... Porque isso é a lapidação que você falou antes. Sim. E é óbvio, né, Jacob? Eu estava dando uma continuidade dentro do meu processo de mercado. Eu continuava na minha seara. Eu não saía dali para ser físico nuclear. Então, ou jogador de futebol. E cada um no seu lugar. Mas que compreensão eu tenho de onde eu estou e onde eu quero chegar de novo. Eu preciso saber como eu me insiro nesse cenário. Então, ali eu passei a aprender sobre esse ofício durante 8 meses, sem ganhar um centavo, me dedicando de segunda a sábado. Talvez não se possa fazer isso hoje, mas naquela época eu podia fazer. E naquela época foi o lugar de oportunidade que eu criei para mim. Isso, para mim, foi o grande salto que eu dei naquele momento na minha vida. Porque 8 meses depois eu sou promovido a assistente de direção. Há uma mudança e me perguntam, você quer continuar como ator? Naquele momento eu calei o meu ego, botei uma pedra na boca do meu ego e disse, eu quero ser assistente de direção. E 3 anos depois, aos 24 anos, eu sou promovido a diretor. Então você entende como um movimento leva a outro e quando a gente está num caminho certo, as coisas vão acontecendo. É uma cascata que vai se desdobrando e se desdobrando, isso vai te trazendo novas possibilidades e novos caminhos. Agora, se eu tivesse me acomodado, se eu não tivesse arriscado, se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse me imposto esse desafio, talvez hoje eu não pudesse contar essa história. Como é que você vê essa questão quando você diz assim, é uma cascata, as coisas vão se empilhando quando você se permite? Você acredita que existe uma força subjacente que quando a gente se movimenta, ela nos empurra, ela nos leva para o caminho, de certa forma? Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito em Deus. E sem defesa religiosa, sem nenhum aspecto nesse sentido, mas eu acredito em Deus. Eu acredito em algo maior, eu acredito que a nossa existência ela é muito curta, pequena e medíocre, às vezes, dentro da nossa fragilidade, para que não haja algo maior, melhor, que possa operar coisas melhores na nossa vida. Então, eu acredito na presença de Deus nas minhas decisões, eu acredito na presença de Deus nos meus desejos, e me coloco como ferramenta desta existência. Acho que isso também é importante. E ter a compreensão da responsabilidade que você tem quando você acredita no que você acredita, isso te exige postura ética, retidão, isso te exige uma série de coisas que não são pecaminosas, mas são comportamentos do bem. E eu acredito em comportamentos do bem.
Eu quero ser um bom homem. Eu quero ser uma boa pessoa. Eu quero ser um grande pai. Eu quero ser um grande amigo. Eu quero ser um grande profissional. Então, eu acredito nisso. Quando você tem uma conexão que traz coisas positivas, você traz coisas positivas para a tua vida. Se a gente imagina que a Lua, com todo o seu processo de marés, você pega um gráfico de marés, é uma coisa impressionante. Facilita a ação do magnetismo, da gravidade, e como a Lua vai mexendo esses oceanos pelo planeta Terra. Então, há coisas muito maiores do que nós, e nós podemos sim nos conectar a essas coisas, podemos sim colocar isso para dentro da nossa história. Nós somos parte de toda essa essência, né? E acredito que o grande pecado, a grande falha é quando nós deixamos de nos reconhecer como semelhantes por uma busca desenfreada, ou por um sucesso inexplicável, ou por um egoísmo, né? Solitário, egóico. Então, eu acredito sim em algo maior, e acredito que esse é um processo de evolução. Então, a cascata ela é evolutiva. E ela é cascata para fora e é cascata para dentro. Sim. Eu preciso ter a minha cascata aqui dentro. Perceber que eu estou acumulando coisas boas, caminhando novos caminhos, né? E compartilhando isso, né? Trazendo pessoas. Basta você imaginar que nós estamos nos reconectando após 20 anos. Nós nos Exato. conhecemos há 20 anos passados. E de repente se encontra nesse espaço, numa nova forma, com assuntos diversos, e nos reconectamos. Então, de alguma maneira, estávamos por aí e os sinais de parabólica se encontraram. Então, eu acredito muito nisso. Entendeu? E eu vejo muito isso. Eu acho que uma das grandes questões, quando você trouxe a palavra Deus, eu acho que uma das grandes questões é que quando você diz que você acredita em Deus, você só pode dizer isso efetivamente, você pode falar isso da boca para fora, mas efetivamente, se você está disposto a, em vários momentos da vida, abrir mão do controle. Total. Porque tem uma história que eu gosto de contar, que um homem caminhando de noite, estava numa penumbra, e aí ele caiu no abismo. E conseguiu se... Era um abismo sem fim, mas ele conseguiu se segurar numa árvore, num galho. E ele estava lá se segurando, e ele olhou para cima e disse: Deus, pelo amor de tudo que existe, me tire daqui. E, de novo, Deus, é o momento. Eu sempre fui um homem de fé, me tire daqui. Aí vem aquela voz rompante. Ok, solta o galho. Aí ele olhou e disse: tem mais alguém ali em cima para me ajudar? Quer dizer, você pede ajuda, mas quando Deus pede, confia em mim, então, solta o galho. Isso. Aí a gente não quer soltar, porque a gente quer estar no controle. E eu acho que todo esse movimento que você fala que é necessário fazer, ele requer uma confiança na certeza que a gente não tem. Sim, total. Porque se você se guiar só pela certeza, você não sai do passado. A única coisa certa é o passado, e ainda assim ele é meio confuso. Eu gosto muito disso, fazendo uma pequena transição. Cara, eu fico pensando, você, como diretor de novela, por exemplo, você teve aí Caminho das Índias, Haja Coração, várias novelas que você dirigiu. E, lógico, os atores são seres humanos, mas muitos, talvez, já têm uma carreira muito bem sucedida e tudo mais, e aí eles vêm com esse peso da fama e tudo mais. Como é que você consegue administrar um ambiente tão complexo, onde tem principiantes que precisam orientação, os outros que já são estrelas que brilham há muito tempo? Como é que se lida num ambiente assim? Porque os relacionamentos, meu amigo, são uma grande pedra no nosso sapato. São. Na família, às vezes no próprio casamento, com os filhos. Como é que você lida no ambiente? O que fazer da minha vida na questão dos relacionamentos para evitar tanto conflito?
Jacob, eu sempre acreditei numa coisa muito difícil, mas que eu posso dizer com simplicidade, que eu resumo numa palavra que chama-se respeito. Respeito. Eu preciso ter respeito. O que é respeito? Respeito é quando você sabe e reconhece até onde você pode ir. Respeito é quando, antes de dizer alguma coisa, você pensa se aquilo pode ofender a outra pessoa. Eu posso dizer todas as verdades sem te ofender, sem te humilhar, e ainda assim eu estou dizendo verdades. E a minha verdade talvez não seja. Pessoal, acho que deu uma travada aí. Vamos esperar ele voltar, já deve estar voltando. Não sei se vocês estão ouvindo, eu não estou conseguindo ouvir. Mas vamos aguardar, deve estar retornando. Pronto, Fred caiu. Pessoal, nós estamos aqui fazendo esse bate-papo legal. O tema da nossa conversa, eu tirei os comentários, porque estava aparecendo muito comentário no rosto dele. O tema da nossa conversa aqui é justamente o que eu devo fazer da minha vida. É uma maneira de se questionar de como nós devemos nos posicionar em diferentes áreas da nossa vida, para que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais... E leveza não significa necessariamente sem adversidades. Uma vida de leveza não significa necessariamente uma vida que não tenha problemas. Mas a maneira como você encara, a maneira como você se relaciona com essas adversidades, com esses problemas. Eu gosto muito do Fred, eu gosto muito de conversar com o Fred sobre esses problemas, sobre essas questões da vida, porque, como vocês podem ver, é uma experiência fascinante, é uma experiência maravilhosa. E é um papo muito gostoso, eu consigo me enxergar nas coisas que ele fala, eu consigo sentir o que ele sente quando ele fala. É aquilo que ele fala no sentido de você se posicionar diante da vida, de você. Eu estou conversando aqui com vocês para ver se ele retorna, né? Na sequência, a gente volta a conversar com ele. Mas a questão toda, isso é muito importante, talvez até tenha caído a bateria dele, porque a internet estava boa. E aí a gente vai encerrando por aí. Vamos ver aqui. O Fred ele pediu aqui de novo, vamos ver se ele está aí na área. Mas essa era a questão. O objetivo desse nosso bate-papo, véspera de feriado... Opa, voltou! Opa! Estamos de volta. Aqui está chovendo um pouquinho. Talvez seja isso também que está piorando um pouco. Não, mas voltou e voltou voltou melhor. Está valendo aqui os comentários do pessoal, está batendo um papo. E nós todos estamos encantados com o que você está nos colocando aqui. E eu formatei a pergunta. Nós estávamos falando sobre relacionamentos e você estava falando sobre a importância do respeito, e eu te questionei o que é o respeito. Sim. E eu falava, e eu gosto muito disso que a gente traz aqui, Diego, que cada pessoa, né, que está com a gente hoje faça uma autorreflexão. O que é o respeito para você que está nos assistindo? Como é que você percebe tudo isso que a gente está falando, né? Porque eu acredito que esses são os momentos construtivos de troca verdadeira, né? Então, o respeito sempre me trouxe um lugar de atenção, um lugar de generosidade, um lugar de... Eu gosto muito do lugar da generosidade, porque eu, em vários momentos, eu vivo, né, com pessoas que estão num nível muito alto profissional, e eu tenho pessoas que estão começando. E eu nunca tratei diferente esses níveis. Eu sempre tenho a mesma atenção. Eu tenho um ator que vai dar uma fala, esse ator eu trato ele com carinho, porque eu sei da importância daquele momento que ele está vivendo. E eu acredito que o respeito, ele está nas pequenas coisas do dia a dia. O respeito é como se fosse um pacote de presente, né?
Nessa embalagem você coloca carinho, atenção, resiliência, escuta, generosidade, gratidão, nesse pacotinho chamado respeito. Então, respeito, para mim, são todas essas coisas juntas. E isso muda a vida da gente, Jacob, porque a gente pode ter uma escolha na vida de ser positivo ou negativo. Posso escolher a minha narrativa de uma maneira positiva ou negativa. Eu posso contar que saí como criança e que eu sofri barbaridades. Eu posso dizer que aquilo hoje eu conto com graça, que encontrei um homem pelado quando cheguei ao Rio de Janeiro. Isso, para mim, podia ser uma questão de dizer, não, eu não quero valorizar isso. Eu quero dizer que eu superei isso. Eu quero dizer que eu vivi isso, que eu tive essa história. E, de alguma maneira, eu mastiguei essa história. Eu soube digerir. Então, assim, o quanto a gente está digerindo as nossas histórias, ou o quanto a gente está colocando no canto da bochecha, porque vai ficando com aquela boca entupida de histórias e situações que já não fazem parte da nossa vida. Então, assim, tem que ligar o modo autolimpante de vez em quando. Entendeu? O que eu estou carregando aqui comigo? Pô, qual é o meu jeito de ver o mundo? Eu tenho pavor, Jacob, de gente que fala coisa negativa. Eu tenho pavor. Eu não gosto de que alguém comente comigo um negócio e fale assim, me use uma palavra que deixe para um lugar ruim. Porque eu quero que a vida seja para frente. Eu quero que a vida me traga coisas boas e positivas. Então, eu tenho um exercício de positividade diário na minha palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra constrói tua ideia. A palavra projeta para o mundo aquilo que você tem aqui dentro. Ela sonoriza o teu coração. Então, eu preciso sonorizar bem o meu coração. Porque, senão, eu estou mandando uma música estranha para minha volta, né? Para quem está do meu lado. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com isso e a gente precisa pensar sobre isso. Porque, senão, eu rompo comigo de novo. Eu tenho gente que fala assim, cara, nada dá certo para mim, poxa. E assim, eu estou te contando uma história de sucesso hoje, Jacob, como você hoje me conta a sua, mas eu sei de onde eu vim. Eu levei 38 anos para estar contando essa história. Então, assim, eu não brotei nela. Ela foi construída. E é uma história de sucesso, mas que a gente conta, mas a gente também não é essa história. Da mesma forma como a gente tem lembranças do passado, Sim. a gente não é essa lembrança. Eu acho muito interessante isso quando você fala, eu percebo assim, que há um distanciamento do que aconteceu no passado, mas não é que eu não vou tocar nisso. Não, quando você superou isso, perfeito, isso se torna uma anedota, isso se torna uma história. Claro. Agora, tem muita gente que se incorpora a essa história. É como se tu vivesse ainda hoje o personagem Pedro da novela Vamp. Tu não tivesse saído daquele personagem. Ou eu vivesse o recalque de uma profissão que talvez eu não tivesse construído da maneira que gostaria de ter. Pelo amor de Deus. Olha para frente. Vai experimentar, vai lutar, vai brigar por algo que te construa ou te reconstrua. Recomece, renasça. Eu sempre fui movimentado por essas palavras, né? Porque são palavras de movimento. E todas as vezes que eu fraquejei, eu fui às épocas de desemprego, eu voltava para Belo Horizonte, eu fui office boy da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Com muito orgulho, eu passava pelos gabinetes com um carrinho de ferro, recolhendo todas as xícaras, lavava as xícaras e os pratos, voltava com elas todas limpas para todos os gabinetes que eu cuidava, e depois eu vinha com uma garrafa de 5 litros, uma de café e uma de leite, servindo os gabinetes. Foi maravilhoso isso que eu vivi, porque isso amansa o seu espírito, isso amansa o seu ego. É a forma da vida te dar umas chibatadas boas. Só que o mais importante disso tudo é você entender a chibatada. Porque tem gente que é tão chucra no processo de evolução que apanha e repete modelos de pequenez humana. Esse é o desafio da vida. Você pode apanhar, mas espera aí, como é que você saiu disso? Né? Porque todos nós aí, se a gente parar, a gente tem uma situação de fracasso. A gente pode estar vivendo hoje uma situação de fracasso, hoje uma situação de desespero, mas vai passar. O que eu me proponho para passar é que faz a diferença na minha vida. Como eu me proponho passar dentro de toda a dignidade que eu tenho como ser humano é que faz a diferença na minha vida. É que transforma. Porque se eu me coloco também, Jacob, na vida como responsável por outras pessoas, isso me traz um lugar de luz
muito grande. E eu preciso ser um lugar de luz na minha vida e na vida das pessoas. A gente se esquece disso. A gente não tem uma... como a gente esquece da morte, né? Que é um processo humano, né? Sim, sim. A gente esquece da morte. Só que, cara, você vai construir tudo e uma hora vai acabar. Vai. Você vai ter uma história linda e uma hora vai findar. E, Uhum. sim, e todos nós partiremos. E o que eu faço nesse ato entre o momento que eu nasci e o momento que eu vou me despedir? O que eu estou fazendo dentro dessa janelinha de tempo? Para mim é o grande desafio poético da vida, com tudo que a vida traz. Olha para o lado, peraí, como é que eu estou inserido na vida das pessoas? Parem agora, façam esse exercício. Como é que cada um de nós está inserido na vida das pessoas? Dentro das nossas famílias, com os nossos filhos. A gente sai do pequenininho, né? Uhum. Nasce com uma pequena pedra. Uhum. Muralha, com o Uhum. passar dos anos. Mas nenhuma muralha brota muralha. Ela nasceu da pequena pedrinha que está Uhum. perto dela. E ter paciência, dedicação e força para a construção dessa muralha, que para mim é o desafio da vida. E em tudo, relacionamento profissional, saúde, né? O quanto a gente se cuida ou não, tudo isso tem a ver com a nossa capacidade de resultado. Eu vejo, Fred, muitas pessoas, elas têm uma aversão ao fracasso e elas têm assim, um desejo pelo sucesso. Então, existe essa aversão, que é um medo, é o que eu não quero, e Sim, existe então esse desejo. Só que parece que o fracasso ele não se dissocia do sucesso. Então, como tu tem que passar pelo fracasso para chegar no sucesso, e como tu tem aversão ao fracasso, tu nunca vai chegar ao sucesso. E, às vezes eu tenho a percepção, vamos ver se tu concorda comigo ou não, que e eu percebo isso de certa forma no que você fala, que o sucesso e o fracasso, no fundo, é tudo a mesma coisa. sim, porque são assim, um entrega para o outro, entendeu? E o outro está sempre te aguardando ali. Você começa uma jornada, o fracasso vai igual aquela moita que está escondida te acompanhando. Na primeira tropeçada, ele pula da moita e fala: opa, estou aqui. E ele é um fracasso. E às vezes você consegue, com a experiência, né, com o que você tem a oferecer, com o teu olhar de mundo, Uhum, escapulir do fracasso. Você uhum, pega uma trilha, você vê que ele está passando, você esconde atrás de uma árvore, e aí você vai construindo um caminho onde o uhum, fracasso começa a não te encontrar tantas vezes. uhum, Mas não quer dizer que talvez daqui a pouco ele te encontre. uhum, E é isso. E é isso, porque a gente não tem um equipamento, né, anti-fracasso. Não existe uma receita para isso. E essa descoberta é a descoberta humana, gente. Não pode ter medo. Não pode ter medo. Eu saí de um lugar de sonho tão inimaginável, se eu olho hoje, uma criança aos 9 anos que começa uma profissão aos 11, eu saio de casa sozinho. E eu entro num avião vindo de Belo Horizonte com a produtora do meu lado. E eu me lembro daquele silêncio profundo no avião, Jacob. E eu olhando pela janela e falando: caramba, tá ficando para trás a minha família inteira, tá ficando para trás a minha infância. uhum, E eu tô indo para um lugar que eu não sei o que é, eu uhum, não sei o será, eu não sei de que jeito eu vou enfrentar, uhum, entende? Mas eu estava ali, uhum, mais do que tudo, vivendo aquele momento, a uhum, minha maneira, uhum, do meu jeito, uhum. com tudo que eu podia ter naquele momento e com tudo que eu não tinha também. E nós somos humanos. Suponha que eu tenha meus 38, 42 anos e eu tenha me encontrado hoje à noite pela primeira vez com essa percepção de vida que você está nos passando. Eu até, nesse momento, eu não sei muito aonde eu estou, muitas pessoas não sabem onde elas estão, e muito menos sei aonde eu quero ir. E eu me vejo preso em tantas limitações e mesmo questionamentos sobre onde eu estou, para onde eu quero ir, é difícil. Como é que você sai
dessa areia movediça da estagnação, porque tem muitas pessoas que chegam nesse momento da vida e elas não sabem como se desvencilhar dos laços que elas construíram com um passado mal percebido, coisa assim. Por onde a gente deveria começar? Porque imagina o seguinte, eu não tenho uma profissão ainda, eu não tenho uma educação, uma formação, eu meio que vivi sem rumo, à deriva todo esse tempo. E agora eu preciso me encontrar, eu quero começar por isso que o Fred está explicando. E agora, José? Eu começaria fazendo uma lista de tudo que para mim significa fracasso. De tudo que me impede de agir. De tudo que eu tenho medo. Porque ao final dessa lista, provavelmente eu vou perceber que eu sou muito maior do que tudo que eu escrevi. Porque nós temos construções psicológicas, nós temos construções sociais, nós temos construções intelectuais. Mas eu preciso acreditar em mim. Seja de que maneira for. E nós vamos encontrar histórias muito piores que a nossa, muito mais desafiadoras que a nossa, muito mais sofridas que a nossa, com resultados tão ou mais lindos que os nossos. E aí eu trago a reflexão sobre a permissão que eu me dou. Então, quando eu olho para aquela lista imunda, quando eu olho para aquela lista de fragilidades, quando eu olho para aquele lugar que me deixa derrotado, eu entendo que eu tenho a percepção sobre aquilo. Então, eu tenho que ter um segundo movimento que é: eu não quero mais isso, o que eu vou fazer diferente? Mas eu sei tudo que é ruim que está na minha vida. Mas eu não posso me apegar a isso. Eu me apego ao projeto que vai me levar para um outro lugar. Eu, de certa maneira, inconscientemente, durante a minha vida, eu acabei agindo assim. Eu tinha fraquezas, eu tinha momentos que eu tinha profunda solidão e me sentia extremamente derrotado, mas eu nunca deixei morrer o brilho que tinha dentro de mim. Então, a crença daquela criança de 9 anos, ela continuava vibrando em mim. É como a música do Milton, Bola de Meia, Bola de Gude. Há um menino, há um moleque, morando dentro do meu coração, né? Toda a bruxa anda solta, o menino me dá a mão. É isso. Então, que menino está te dando a mão? Que menina está te dando a mão nesse momento? Esse menino somos nós. Esse é o nosso lugar de sentimento. Com todas as nossas dores, com todos os desafios pessoais, desacertos, famílias tortas, casamentos errados, com tudo, com todo o pacote que a vida vai te dar. Mas você vai ter que fazer alguma coisa com isso. A gente precisa saber disso. Porque a vida não para. É um caminho só para frente. Eu tinha uma peça que chamava Um Lugar Chamado Recanto, né, que começava meio num repente, e esse personagem, que era o narrador, dizia: é um rastilho de pólvora que se acende no primeiro choro e só se apaga quando Deus apaga o fogo. Então é isso. A gente acende no primeiro choro e essa pólvora vai queimando por caminhos tortuosos, caminhos lineares, não lineares, com pessoas pisando e a gente quase apaga e renasce e continua. Porque verdadeiramente quem vai apagar a nossa história é Deus. A qualquer momento. A qualquer momento. E quando eu tenho noção que só Deus pode apagar a minha história, olha que força eu tenho nessa jornada. Porque ninguém pode apagar a minha história. Porque ninguém é maior que Deus. Então, eu lembrei, quando você falou aí, eu lembrei de uma passagem assim, que me marcou muito, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, onde ele dizia o seguinte: todos nós recebemos uma vida como se recebe uma caixa pelo correio. E dentro dessa caixa, alguns têm mais, outros têm menos, mas não importa o que tem dentro da caixa. O que importa, o mais importante, é o que você vai fazer com isso que tem dentro da caixa. Eu ouvi isso um pouco, me veio
a minha mente quando você estava colocando, porque muitas vezes a gente se apega no que tem dentro da caixa, mas a gente nunca explora isso. Sim. Não faz nada com isso. E talvez o seu caminho seja com um elemento só dessa caixa. É preciso ter essa tranquilidade também. Eu não preciso fazer um malabarismo com a vida. Eu preciso encontrar um elemento que seja. Esse é o meu elemento de vida. E a partir dele eu começo a contar minha história. Pode ser que lá na frente eu revisite essa caixa, encontre um outro elemento onde esse primeiro já não faz mais sentido. Mas esse lugar onde eu me conheço, ele é fundamental. O problema é que muitos de nós têm medo de nós mesmos. Então, assim, se eu tenho medo de mim, se eu não me vasculho e sei das minhas dores e coloco elas na cara, se eu não sei dos meus erros e coloco na cara, se eu não escovo com sabão e água os meus músculos e a minha mente, eu vou estar sempre impregnado de alguma coisa que vai me puxar para um lugar que é onde eu não quero ir. Por isso é doloroso esse momento. Porque é como você pegar uma escova e se escovar por dentro. É doloroso isso. Mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer para andar. E a gente personaliza demais a história como se só nós tivéssemos desafios, só nós tivéssemos obstáculos, só nós tivéssemos problemas na infância, só nós, que os outros, a vida dos outros parece perfeita, mas não é isso, né? A gente personaliza, mas não é. Todo mundo tem, e você vai ter que lidar com os que você tem. Sim. Eles são teus. E ninguém vai lidar por você. É simples assim. Né? A minha pergunta que eu faria hoje a cada um de nós é: o que eu estou fazendo com o que eu tenho? De que forma eu estou celebrando a vida que eu tenho? De que forma eu celebro a saúde que eu tenho? De que forma eu celebro os projetos que eu desejo? É isso que me interessa. Isso me joga em outro lugar. Eu tenho uma grande amiga, Monique Cury, que começou um trabalho lindo no digital e ela é uma mulher que foi atriz durante 40 anos e aos 50 ela se reinventou. E hoje ela tem um diálogo fabuloso com mulheres, um trabalho incrível, profundo, dedicado, honesto, de amor. E ela se reinventou aos 50. Então, o que eu vivi me trouxe até aqui. O que eu vivi não existiu para ser eliminado. O que eu vivi é essa muralha que nós construímos, cada um à sua maneira. Mas ele está aqui comigo. A minha história está comigo. Ela não vai me abandonar nunca. A dor e a felicidade estarão sempre comigo. Agora, eu não quero que a dor me represente. Eu não quero que o medo me represente. Ele pode estar presente, mas ele não vai me representar, porque as minhas escolhas são maiores. Né? E com tudo que eu vivi nesses 38 anos de profissão e de luta, eu posso fazer isso com a boca muito cheia. Eu não quero que determinadas coisas me representem. Eu escolho o que vai me representar. E por isso você escolhe também quem você quer ao seu lado nesse caminho. Porque eu quero o meu, eu não quero o seu. Eu não quero a sua história, o seu sucesso, o seu espaço. Eu quero o meu no meu tempo, do meu jeito. Então, é libertador quando você tem noção de que você está construindo a sua maneira. O lugar que você vai habitar, não o outro. O outro é o seu convidado, mas o habitáculo é seu. Isso é fantástico. Maravilhoso. Quais seriam hoje, na sua perspectiva, as maiores armadilhas das quais a gente tem que se precaver um pouco? Que são armadilhas da nossa época, que se nós não estivermos atentos, a gente pode ficar preso nelas. Olha, de cara eu falaria para você a comparação. A comparação é uma doença invisível. A comparação é um vírus que aguarda só o momento de você deixar ele chegar. Quando você baixa a guarda, pum, ele te atinge. E aí você passa a comparar a sua vida com a vida dos outros, você passa a comparar o seu relacionamento, você passa a comparar a sua vida profissional. E nesse momento você deixou de agir. Por que isso é ruim, se comparar? Isso não me motiva a buscar o que o outro tem?
Sim, quando isso não desperta em mim a infelicidade, quando isso não desperta em mim a fraqueza, quando isso não desperta em mim a impossibilidade e a inveja. Aí é positivo. Então, quando isso me inspira, então que palavra eu estou usando na minha vida? Eu me inspiro com o sucesso do outro ou esse sucesso me incomoda? Ele me mostra o quão distante eu estou daquele lugar, o quão pequeno eu sou em comparação àquela história, porque aquela pessoa tem mais dinheiro que eu, porque aquela pessoa tem mais brilho que eu, consegue mais coisas que eu. Onde é que eu estou usando esse lugar da comparação? Não, esse lugar me enche porque me prova que se ele chegou, eu também posso. Aí se transforma num grande motor para a vida. Agora, se não for assim, é uma doença invisível, que vai te definhando aos poucos. Então, a primeira coisa que eu diria é isso. A segunda é medo do erro. Medo do erro. Então, se eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fazer. Se eu tenho medo de fazer, eu tenho medo de agir. Se eu tenho medo de agir, eu tenho medo de sonhar. Se eu tenho medo de sonhar, eu estou parado. Então, de novo a nossa cascata, né? Que vai tomando todos os aspectos, né? Positivos e negativos da nossa vida. E são escolhas o tempo todo, cara. O tempo todo. São escolhas, né? Como é que tu escolhe não te comparar? Porque eu fico assim, ó, eu sempre penso, eu faço isso muito, e eu te perguntei sobre, porque eu não acredito que isso nos estimula a comparação. Ela, às vezes, nos estimula, mas na maior parte do tempo, ela, Ela detona. ela detona com a gente. Por isso que você falou, é um problema. Eu sei que é um problema. E a minha mãe e o meu pai, eles viviam numa pequena comunidade, isolado, tinha a casinha deles, e aí 1 quilômetro para a esquerda morava 1 quilômetro para a esquerda. E eles não tinham televisão, até tinha, mas eles não iam se comparar com Antônio Fagundes, não, eles se Sim, comparavam com os vizinhos que eram todos iguais. Mas hoje, cara, eu posso me comparar com qualquer pessoa no mundo. E sim. isso, às vezes, nos traz um sentimento de insignificância, mesmo quando a gente tem um sucesso. É porque talvez seja o momento que você se depare com a verdade. Nós somos insignificantes. Ponto. É isso. Nós somos insignificantes e você saber disso é muito bom. E aceitar isso. E aceitar isso Se liberta. se liberta, porque você fala assim, cara, eu sou insignificante dentro do que a gente pode chamar de vida, dentro do que a gente pode chamar de universo, planeta. Nós somos insignificantes. Olha o nosso tamanho dentro dessa estrutura que a gente ocupa, achando que é dono, achando que tem, achando que sabe. Somos nada. Somos nada. E isso talvez nos mostre que a comparação é uma. Você está se comparando a vida real com uma ilusão. Perfeito. É um exercício de infelicidade. É como se eu me propusesse um exercício. Hoje eu vou me propor uma coisa incrível, que é um exercício de infelicidade profunda. Então eu vou olhar todo mundo que está numa situação melhor do que a minha e vou me comparar. E vou me Aí, sentir na fossa. eu vou me jogar no buraco e vou pedir para alguém jogar terra em cima. Porque eu estou pedindo para jogar em terra, nesse buraco que eu estou me colocando, né? O que acontece hoje é que a gente tem também muitos mundos que são irreais, Jacob. A gente assiste aí várias histórias e narrativas que são construídas para se vender uma história gloriosa, para se vender um produto, para se vender uma história qualquer, um trabalho, um curso, um produto, seja o que for. Mas aquilo não é verdade em muitos casos. Sim, muito cuidado com quem você está se comparando. Porque talvez a vida dessa pessoa no mundo real, na insignificância real dela, seja muito pior do que a sua no momento de solidão. Porque só nós sabemos dos nossos lugares de solidão. Por mais que eu compartilhe, há lugares que são meus e que eu passo, talvez eu passe a vida sem que ninguém consiga acessar. Porque são lugares meus de escuridão, de dor. Então, a comparação ela é perigosa nesse sentido. Porque ela te joga para um lugar que não é bom. Não é bom. E se você for invejoso, ela potencializa isso.
né? E ela acha que te coloca no lugar de que a vida é injusta, de que você não é capaz. Então, eu não quero viver nesse lugar, entendeu? Eu quero entender que eu tenho o que eu tenho porque construo e mereço. Ponto final. Se não tenho, não construí ou não mereço ter. E se eu quero, eu vou atrás. Eu vou construir esse caminho, entendeu? Pensar os nossos lugares de liberdade, isso é fundamental. Eu preciso saber que eu sou um ser que está aqui para construir uma história. Eu preciso ser o protagonista desse lugar da história. Ela é minha. Então, eu não posso mais me escorar em outro personagem, eu não posso me escorar em uma narrativa, eu não posso me escorar num cenário que não é o meu. Porque isso vai me deixando cada vez mais abafado, amarrado, triste. Né? Quando eu te digo que eu encontro pessoas, né, que fizeram comigo o Despertar, por exemplo, com 70 anos. E você tem histórias ali que você vê a pessoa muitas vezes arrastando há décadas. E é um momento que é tudo, né? Se eu for trazer o meu universo, que é o universo do audiovisual, é onde você está colocando a sua câmera. Que ponto de vista você está tendo sobre determinada situação, onde você coloca quando você coloca esse ponto de vista. Porque tem vários, eu posso circundar um lugar inteiro com ponto de vista. E eu tenho que fazer uma opção de ponto de vista. Agora, esta opção vai me trazer portas ou paredes. Aí é que está o grande desafio. Que escolha eu faço a partir desse ponto de vista? Como medroso, eu vou encontrar a parede. Né? Eu vou tentar. Não dá, a gente não tem tempo para isso, Jacob. É muito rápido tudo. Você tem duas crianças, né? Eu tenho 3. Eu tenho uma de 17, um que vai fazer 9 em dezembro, e uma de 7. 17, 9 e 7. 7. Como se educa filhos nos dias de hoje? Poxa. Essa pergunta é de $1 milhão. Como se educa filhos nos dias de hoje? Bom, eu acredito, no primeiro lugar, que é o lugar do sentimento e do afeto. Então, esse lugar, para mim, ele é muito precioso. Tá? Eu não acredito numa casa sem afeto, eu não acredito numa educação sem afeto. Né? Eu não acredito que só a dureza construa um ser humano para a vida. Eu não acredito nisso. Porque as histórias serão vividas. Eu vivi a minha maneira, de uma maneira talvez surpreendente, se eu fosse pensar lá atrás. Então, nós precisamos preparar emocionalmente os nossos filhos. Né? Eu tenho, por exemplo, a questão que eu acho, aí se eu vou materializar isso em ação, meus filhos não têm celular. Não a de 17, já vai entrar para a faculdade. Mas o meu de 9 e a minha de 7, eles não têm celular. Não tem. De vez em quando pode brincar. Porque eu não quero que eles fiquem alienados, né? Mas assim, eu não quero que eles tenham um acesso a qualquer hora, a qualquer momento, no tempo que quiserem. E eu, por exemplo, observo muitos pais que usam essa ferramenta na criação dos filhos quase como uma lobotomia. Né? É um sistema de lobotomia. Então, você faz aquilo com o celular, é como se desligasse uma criança. Então, eu vou ligar os meus filhos. Ainda que eu tenha que ficar a pé da vida, ainda que eu tenha que ir atrás, que eu tenho que dar um esbrega, que eu tenho que dizer, não é desse jeito, entendeu? Mas eu preciso viver essas coisas. E eu preciso que os meus filhos vivam também, para que tenham um parâmetro e referência. Então, eu não acredito na paternidade ausente ou na maternidade. Eu acho que a ausência humana é que empobrece o outro humano. Entendeu? Porque a minha diferença com a sua, ela traz um lugar de questionamento. A minha fraqueza com a sua força traz um lugar de troca e vice-versa. Então, esse embaralhar de sensações e sentimentos, na minha opinião, é o que constrói a pessoa. Eu não posso furtar os meus filhos de viver esse embaralhamento de emoções e de questões, entendeu? É isso que eu acredito, assim. Tem um cara que eu estudo muito, ele diz o seguinte, não existe experiência sem o outro. Sim, é isso. Então, eu acho que uma questão que a gente tem que se perguntar muito é o seguinte, que tipo de experiência eu estou sendo para o outro?
Porque nessa questão da educação, eu vou dar um exemplo engraçado, mas o Brasil é um país agrícola, as pessoas vão entender. Pai e a mãe, eles cuidavam, eles tinham umas vacas leiteiras. Sim. Então, a mãe tirava o leite e o pai ficava ali na frente cuidando a vaca, porque enquanto a vaca tinha comida, se distraía comendo, a mãe tirava o leite. Sim. Hoje eu vejo que dá para criar uma analogia em relação à educação das crianças, porque é muito mais fácil você ter o seu próprio espaço se você der o alimento para a criança, que é o celular. Perfeito. Que é o iPad. Então, você consegue ter o seu leite, mas você está fazendo com que a criança ela fique sem esse convívio que você fala. Sim. Então, eu acho isso uma coisa assim, muito perigosa, porque é muito... Da mesma forma como você distrai um animal com pasto, com comida, você distrai a criança que não tem consciência disso com o celular toda hora. Tu dá um celular para a criança, ela se aquieta. Sim, Então, perfeito. isso é muito tentador. Muito, porque é tentador para nós, né, Jacob? Até para nós. Entendeu? E aí, daqui a pouco, você vê todo mundo, as crianças, os adolescentes, todo mundo com o que se chama de pensamento acelerado, de inquietação. Mas olha como nós estamos treinando o cérebro delas desde pequenininha. Sim. E com coisas que não acrescentam. Não há experiência nisso. Não há experiência. Há acúmulo de tensão, há acúmulo de informação inútil, há acúmulo de frequência, há acúmulo cores. De ação. É isso. Então, quer dizer, que experiências... Como eu também não acredito, né? Eu vejo, às vezes, umas discussões ou determinados pais numa rigidez espartana com os filhos. Eu não acho que isso também forme um cidadão. Isso é um adestramento. Eu não acredito nesse adestramento. Eu não acho que essa pessoa ela vai se dar melhor na vida porque ela já está vivendo aqui uma dureza, um comportamento. Porque não, eu não acredito, porque a idade para as coisas. Então, a criança está no momento de descoberta do mundo. Então, que tipo de descoberta eu estou proporcionando aos meus filhos? A gente precisa pensar também. Que tipo de olhar para o mundo eu estou trazendo para os meus filhos? Não um olhar pasteurizado, largado, né? E é muito desafiador mesmo. E cada um vai ter a sua história, a tua experiência de afeto, né? Ou não. Isso vai replicar ou não, né? É o quanto cada um, enquanto adulto, conseguiu digerir a sua infância, a sua maneira. Eu respondi isso ou não para que eu possa agora replicar com meu filho. E eu sou apaixonado por criança, então, assim, o lugar de paternidade para mim é um lugar abençoadíssimo, sabe? É um lugar de sonho mesmo. É um lugar que eu acredito e eu tenho também essa presença de Deus através dos meus filhos na minha vida. Mesmo, sabe? Então, é isso. Tá entregue. Casamento, matrimônio, convívio. Qual é a grande armadilha e como é que nós conseguimos nos manter longe dessa armadilha? Qual a maior tentação hoje que você percebe? Eu também estou fazendo umas perguntas aí mas é para isso que nós estamos conversando. É lógico. Como é que você vê isso hoje? Por exemplo, qual é a sua percepção em relação a casamento, matrimônio, relacionamento? Eu acredito estar ao lado de alguém é uma escolha que você faz. Né? E cada um de nós tem os seus defeitos, cada um de nós tem as suas virtudes. Então eu vou puxar aquela palavrinha lá de trás de novo, que chama-se respeito. Então, todo desafio pode acontecer, desde que o respeito não seja perdido. Dentro desse pacote do respeito, eu coloco o afeto, eu coloco a troca, eu coloco a possibilidade de crescer ao lado dessa pessoa,
a possibilidade de fazer essa pessoa crescer ao seu lado. Um casamento é isso. Uhum. Casamento, na minha opinião, é um acordo para que você cresça ao meu lado e eu cresça ao seu lado. Uhum. E Uhum. casamento. Porque senão não faria o menor sentido existir, né? Uhum. Então, eu preciso ter noção disso. E é desafiador, diariamente desafiador, Uhum. né? Uhum. Mas o casamento traz coisas fabulosas, né? Você ter alguém que você ama ao seu lado, isso é fabuloso. Uhum. Você ter seus filhos ao seu lado, isso é fabuloso, né? Você construir uma família, isso é fabuloso, porque é um exercício de existência diário, Uhum. né? A flor da pele, muitas vezes, e é com todos nós, né? Não tem, não, fulano não tem desafio algum. Mentira, todo mundo tem um desafio. Todo mundo tem um lugar que o calo aperta. E é da vida. Uhum. Perfeito. Pessoal, se você não segue o Fred ainda, se você clicar aqui em cima, do lado do meu nome, do lado da minha fotinha, tem o nome dele, você aplica, ou senão depois você olha lá, @Fred Mayrink, com o Mai é com Y, MANK. Mayrink. Isso aí. Mas como nós tivemos alguns percalços, eu também vou deixar essa live gravada, vou deixar ela no feed, mande ela para quem você acha que deveria assistir. E para finalizar, Fred, você tem um programa que você chama de Despertar. O que é isso? Como é que funciona isso? Se eu quero participar, como que eu participo? Sim. Essa mentoria Despertar é um trabalho de trazer à tona aquilo que te representa verdadeiramente. Então, é como potencializar aquilo que representa. Inclusive, em março do ano que vem, eu vou estar em Portugal com o Despertar, que eu fiz ano passado. Foi incrível a experiência. E eu estou esperando passar agora, a gente passou esse momento agora, para reorganizar as novas datas para São Paulo e Belo Horizonte. O mais bonito do Despertar, Jacob, é que nós não ficamos em cima daquilo que te apaga, daquilo que te escurece, mas é um espaço criativo. Uhum. Muitos daqueles sonhos ou atitudes que você não tem coragem de tomar e colocar em prática acontecem. Uhum. Por isso Despertar, né? Porque ele é esse espaço de mergulho muito delicado naquilo que te traz à tona e naquilo que é a sua digital. Eu Uhum. sempre tenho uma preocupação muito grande nesse processo, e por isso ele é, eu diria, quase artesanal, porque o teu caminho não é o caminho do outro. Sim. Aquilo que te toca não toca o outro, aquilo que te potencializa não potencializa o outro. Então, são experiências de vida muito diferentes. Agora, quando você chega num processo que você coloca uma lente de aumento naquilo que te faz brilhar, Uhum. e representa para o mundo, e seja nos negócios, seja no relacionamento, é libertador. Sim. E aí você se depara com coisas que você fala, caramba, por que eu não fiz isso? E eu trago isso comigo há décadas, entendeu? Então, é um trabalho humano que foi sendo cultivado e aprendido durante esses 38 anos de profissão. Uhum. Por isso é um trabalho muito sensível. E o resultado é muito bonito, é muito emocionante, né? E cada um vai buscar uma coisa. Pessoas buscam a comunicação, pessoas buscam um primeiro passo para um negócio, pessoas Uhum. buscam quebrar um código de vergonha ou algum tipo de opressão que carregam. Isso faz com que elas se escondam do mundo. Então, Sim. como a gente vai tirando todas essas cascas, né? E Uhum. vai num lugar de luz. Esse é o processo do despertar. E é muito bonito. É muito bonito quando você percebe as pessoas rompendo esse véu, né? Que muitas vezes nublam a vida, o Uhum. olhar dessas pessoas. De repente você vê a pessoa rasgando esse lugar e falando, eu estou aqui. Sim. Como eu sou. Como eu sou. Não como as pessoas me formatam ou não como a vida tenta me impor que eu seja, Uhum. mas resgate profundo da minha essência, da minha voz, do meu olhar, da minha comunicação. Então é muito emocionante o processo. É muito emocionante. E eu acredito nele para a vida.
para tudo. Eu uso ele no meu trabalho, né? Essas ferramentas todas no meu dia a dia de trabalho. Porque se você analisar a fundo, nós somos uma explosão de criatividade. Sim, Nós somos sim. criativos. Uma vez eu fiz um estudo meio maluco, autodidata, mas eu queria entender o que nos faz a imagem e semelhança de Deus. Eu disse assim, o que nos faz a imagem? Aí eu fui colocando os atributos de Deus, os atributos do ser humano, aquelas coisas malucas de adolescente. E eu cheguei a uma conclusão bem interessante até, que é a seguinte, bom, nós somos a única espécie que cria. Sim. E nós somos filhos do Criador. Então, se Deus é o Criador e nós somos criadores, talvez a semelhança maior, aquilo que nos faz a imagem e semelhança, é o fato de nós podermos criar. Perfeito, perfeito. A liberdade criativa. E assim, eu acho que Deus ele não pode interceder demais no processo da criação nossa, porque aí ele tira essa semelhança. Sim. Então, ele deixa você criar a sua vida, mesmo que você só crie sofrimento. O sofrimento ele é um sinal de que você está criando a coisa errada. Te liberta disso, vem para o outro caminho. Mas eu tenho essa percepção de que a criatividade é a salvação da humanidade. Nada mais pode nos salvar, exceto a criatividade. E, Diego, tem uma coisa legal sobre criatividade que eu acho legal a gente falar para todo mundo, né? A criatividade ela não é só do artista. Não. A criatividade ela não é só do dançarino, do músico, do pintor. A criatividade é do ser humano. Ela é do ser humano. Então, quando a gente tem... quando a gente se dá o direito desse lugar de enxergar o mundo de uma outra maneira, mas que é a nossa maneira, sabe? Quando a gente permite dizer, isso me encanta, isso me emociona, isso me toca, né? A gente não pode se endurecer e ir matando esse de construção e de possibilidade que a gente tem para a vida, porque cada um de nós vai ser criativo em algum aspecto. Cada um de nós vai ser criativo na forma de comunicar, mas a criatividade ela pertence a todos. Só uns têm uma camada mais rígida que parte da criatividade, como se fosse um pré-sal, entendeu? Precisa de uma sonda atravessando aquele pré-sal para chegar. Outros ela já está mais à flor da pele, mas não quer dizer que nós não tenhamos a criatividade. Exato. Todos nós temos. Por isso que a gente precisa se dar esse direito. Quantos insights a gente tem durante a vida, pensando sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente gosta, e a gente vai e fecha aquela porta, a gente mata aquela ideia, a gente coloca um medo por cima daquilo. A gente precisa se dar esse direito. Esse é o nosso lugar de criatividade. Exato. Ele acontece todo dia. A criatividade dorme e acorda com você à espera de uma oportunidade de ser usada. Então, é legal saber disso, né? E você, nesse momento, você fala assim, cara, eu tenho a criatividade dentro de mim. Então, deixe esse lugar sair. Alguns vão dizer que é bobo, alguns vão dizer que não funciona, alguns vão dizer, ah, não, isso é balela. Não interessa. Interessa é a maneira como você olha para você, para esse lugar de inspiração e de luz que tem dentro de cada um de nós. Isso é o gostoso da vida. É quando você fala, cara, encontrei aqui um caminho. Né? Percebi algo aqui que eu não tinha visto ainda, estava tão perto de mim. Isso pode mudar não só a minha vida, mas a vida das pessoas à minha volta. Isso pode mudar não só a minha história, mas a história do outro. Então, olha como a criatividade vai virando de novo a nossa cascata. Exato. De acúmulos, de descobertas, né? E o despertar é isso. O despertar é esse lugar onde você se permite se jogar num abismo completo, sem a certeza de onde vai chegar, mas com o desejo de olhar para você e falar, eu posso, eu me dou esse direito, eu quero, e alguma coisa muito bonita vai sair de dentro disso. Eu tenho lá na Bia informações sobre o despertar, quem quiser, enfim, é isso, gente. Que alegria. Perfeito. Deixa eu dizer uma coisa, fazer uma pergunta final para você. Tá. Qual é a sua música preferida do Frank Sinatra?
A primeira música que eu ouvi do Frank Sinatra, eu vou fazer esse parênteses, tá? Porque eu comecei a ouvir Sinatra aos 18 anos, que foi Let Me Try Again. Uhum. Essa música, para mim, quando eu ouvi o arranjo, eu ouvi a voz do Sinatra, eu não sabia quem era. Eu perguntei para uma pessoa, falei, poxa, quem está cantando? Ela falou, Frank Sinatra. Eu tinha 18 anos e eu nunca mais parei de ouvir Frank Sinatra. O Sinatra passou a fazer parte da minha vida. O Sinatra mora aqui em casa. Aí a minha pergunta é a seguinte, e qual palhinha do Frank Sinatra você vai dar para nós? Porque eu sei que você canta, viu? Uma que eu adoro é Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring it's like on Jupiter and Mars. In other words, please be true. In other words, agora isso é para vocês. I love you. Quem disse que nós não iríamos ter uma capela aí do Frank Sinatra? E que canta bem, viu? Obrigado. Com toda essa internet, né? Essa inspiração momentânea, né? Mas você sabe que esse cantar assim, que você me pediu, isso fala muito da inspiração. Isso fala muito da nossa criatividade. Cantem, cantem a música que vocês gostam de cantar com a vida. É disso que a gente está falando aqui nessa live, né? É o quanto eu quero cantar a minha música a qualquer momento, em qualquer lugar. Entendeu? E sem ser o Frank Sinatra, sendo o Fred Mairink, que gosta disso que faz, que se sente feliz, entendeu? Vou dizer, eu não sei cantar nada, eu grito, mas o efeito é o mesmo. E você sai feliz, não sai? Sim, os outros não, mas eu sim. Tudo bem, mas o que importa é você sair feliz. Os outros vão se divertir. Exatamente. Meu amigo, foi muito bacana. Já estamos quase a 2 horas aqui. Ficaria muito mais tempo, mas muito legal. Quando for para o Brasil, eu quero te encontrar em algum lugar, te dar um abraço. Prazer imenso. Poxa, eu digo para você sempre, né, quando a gente troca as mensagens ali, né, a alegria desses nossos encontros, porque eu sempre saio melhor. Então, eu acho que esse é o barato da vida. A gente tem que estar com alguém que nos faça sair melhor daquele encontro. Então, busquem sair mais felizes e melhores de cada encontro. E aí você está no caminho certo. É isso. Obrigado. Eu tenho certeza que todo mundo aqui saiu muito melhor hoje à noite, porque eu senti melhor. Eu gosto muito. Se eu pudesse, eu faria uma live contigo toda semana, porque eu realmente aprendo, é profundo. Muitas coisas que você fala, eu já sei, mas é gostoso de ouvir você dizer isso e reafirmar isso. É lindo. Acender uma luz, né? É o que a gente faz, né? Quando a gente ouve alguma coisa que a gente já sabe, eu acho que o bonito é que acende de novo a luz na gente, né? Exato, é isso. Você fala, olha, tá aí em você, ó. Pô, por que eu não estou usando? Por que eu não estou fazendo, né? O que eu não faço com isso que está aqui dentro de mim, que a luz de novo me mostrou, né? Eu compartilhar esses encontros é isso, é para que nos ilumine a todos nós da maneira mais sensível e mais sutil, né? Que seja uma noite linda para todos que estão ao nosso lado, né? Que amanhã seja, que a gente acorde melhor, mais feliz, né? Se dando mais direitos, se permitindo, sendo criativos, felizes e cada um à sua maneira nessa jornada maluca que é o viver, né? Mas vamos viver. É preciso saber viver, né? É isso. Preciso saber viver. E eu quero deixar só com uma frase aqui que eu acho que é bonita também, Jacob. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É isso. E vocês têm uma vida onde o amor esteja presente. Porque essa é a presença de Deus na nossa vida, né? É através do amor. É isso. Um beijo grande para todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre uma alegria te rever. Igualmente. Agradeço muito. Fred, tamo junto. Tá? Vamos nos conversando. Vamos. E, pessoal, vou remover aí o Fred. Boa noite, Fred. Até. Beijos, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Pessoal, muito legal. Então, vocês ouviram aí a conversa. Hoje, véspera de feriado.
Brasil meio turbulento os últimos dias. Está se acalmando, vai ficar tudo bem. Mas eu vou deixar essa live gravada justamente por isso. Vocês viram que é transformador. Estou lendo os comentários de vocês. Sigam o Fred lá. Ele tem mensagens, ele tem... Vá lá, siga. Eu vou deixar o arroba dele aí na postagem da live. Manda essa live para mais pessoas. Por quê? Porque faz bem. Faz bem. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Forte abraço. Até mais.